Olá, meus queridos do nono ano. Iniciaremos hoje o conteúdo do segundo bimestre, as grandes transformações na arte do século XIX aos dias de hoje. Como é conteúdo novo, eu montei a aula de hoje em uma apostila e será postado no grupo do WhatsApp, tá? E as aulas de vídeo ficarão para as explicações. Então, a aula de hoje será sobre modelos de arte. Estamos acostumados a falar de arte referindo-nos a modelos tradicionais, que ao longo da história foram considerados exemplos de obras que emocionam e que encantam quem as aprecia. Por exemplo, padrões clássicos de beleza, os temas mitológicos, heróicos e batalhas, sempre na busca da perfeição artística. Durante um certo momento, os artistas rompem com essa tradição, incorporando ao seu trabalho novos temas, novas técnicas e novos materiais. O objetivo dessa ruptura era se modernizar, pois o artista ele via a arte como ultrapassada e queriam experimentar novas percepções de cores, formas geométricas e conceitos. A arte ela está ligada diretamente com a sociedade. À medida que a sociedade se transforma, seja por grandes acontecimentos, novas descobertas, novas conquistas ou pela atribuição de significados de novos fatos, a arte também, ela muda, ela se transforma, ela se renova. Toda arte, ela traz características do local, da região, da época, dos costumes e da cultura em que é produzida. Embora a arte de qualquer época nos fascine, vai longe o tempo em que os estilos duravam séculos e seguiam rígidos padrões de beleza. Então, quando a arte ela se distancia de alguns modelos, é porque os próprios artistas eles passam a ver essas obras como ultrapassadas durante a época, mas não que elas sejam menos necessárias, porque a arte, ela, como a sociedade, ela vai ter a história para poder se reinventar. Então, todo esse percalço que nós temos da arte, toda essa mudança, essa transformação, é devido ao que já foi produzido. Então, sempre tem uma descoberta. Tem uma descoberta de um objeto, tem a descoberta de uma nova cor, tem a descoberta de um novo plano, tem a descoberta de uma nova perspectiva. Então, essa renovação é que faz não só a sociedade, como a arte, ela ir interagindo com tudo que vai acontecendo durante o mundo. Então, como os rompimentos fizeram vir novas percepções de arte, novos conceitos, a exploração de novas ideias em arte, ela rompe principalmente no século XX, porque essa mudança ela começa a ocorrer no final do século XIX para chegar ao século XX, né? No século XX, o conceito trata de uma arte que enfatiza o pensamento do artista em relação a esta e não a simples manipulação de materiais e técnicas artísticas. Então, ele passa muito
a estar representado um ideal e muito mais crítico e analítico do que simplesmente olhar uma obra e dizer se é bonita ou não. E não quer quebrar com essa questão do belo. Ele quer que você reflita sobre o que você está vendo, né? Então, então, a partir dessa reflexão, desses novos conceitos de como olhar a arte, que nós vamos, durante esse conteúdo do segundo bimestre, conhecer as novas técnicas, conhecer novos materiais que são utilizados e as novas formas de expressão, porque tem um interesse tem um interesse especial nessa nova expressão, que é a nova produção artística contemporânea. E o mais interessante disso tudo é que não tem mais aquela questão, como eu falei, do que é belo, mas assim começa a surgir um sentimento de incerteza, a questão do gostar ou não gostar de uma obra de arte, porque eles querem fazer isso, eles querem confrontar isso. O que passa a ser arte? O que passa a ser conceito? O que passa a ter uma visão crítica? Ela vem para criticar, ela surge no século XX para fazer críticas, para criticar, para mexer com o pensamento humano. Tati, a mais de onde é que vem esse conceito de que a arte tem que ser bela, né? A ideia da boniteza, que está relacionado a uma arte alegre, ou agradável, ou simplesmente saudável, que é aquele que a gente olha e acha sempre bonito, né? Isso teve origem na Grécia, na Antiguidade Clássica, mais ou menos no século V a.C., quando Atenas era uma cidade importantíssima, então tudo que era de arte rolava por ali. A arte que lá se fazia pretendia expressar um ideal de beleza e vida, por meio de composições nas quais predominassem a harmonia, a simetria e o equilíbrio e a proporção. Então, ela que ditava, essas regrinhas são as que ditavam como é que tinha que ser a escultura, como é que tinha que ser os quadros. Então, se saísse dessas regras, ela deixava de ser bela. Era considerada uma arte feia. E você tinha que sempre, a arte tinha que agradar e não fazer pensar, que também é um diferencial no século XX, né? Ele não vem para você, não vem para te agradar, ele vem para te questionar, para você pensar, olhar e pensar sobre uma possível ideia, o que o artista queria repassar com aquilo e o que aquilo está relacionado ao contexto histórico da atualidade social. Vocês se lembram no passado que nós falamos sobre surrealismo e impressionismo, aquela parte assim, do expressionismo, que ele começa a falar sobre das questões humanas, dos sentimentos humanos, do horror da guerra. Pois é. Então, os artistas não estavam para ver, não estavam para fazer belas obras se o mundo que eles estavam vivendo, se a sociedade que eles estavam vivendo estava numa transformação de horror. Então, eles precisavam expor aquilo através da arte, né? E voltando aqui para a Grécia,
Essa arte, ela ditou, ela inspirou, né, vários movimentos desde o Renascimento até a Idade Moderna, que é da Idade Moderna em diante que começa a surgir as rupturas, né? Então, muitas pessoas, elas passam a julgar o belo apenas as manifestações artísticas agradáveis, né? Harmoniosas e que se mostram ao mundo não como ela é, mas como ela deveria ser. Então, a beleza dentro da arte, ela via para falar que o mundo não é assim, mas deveria ser assado. Que as pessoas deveriam ter esse porte, que as pessoas deveriam ter esse... Que as pessoas deveriam ter esse gosto e não aquele. Tinham que apreciar somente o que era belo. Enxergar somente o que é o belo, né? Então, quando nós falamos... quando nós falamos mesmo de ruptura da arte durante a virada do século XIX para o século XX, ele fala dessa mudança de visão. Os artistas não, o artista quer mostrar como é um mundo, como é a sociedade e fazer as pessoas pensarem sobre isso. Tá? Então, partir. Isso é só uma introdução do que vai ser as nossas aulas seguintes, tá? Tem um exercício aqui, uma atividadezinha que a gente vai... É uma brincadeira bem gostosa, é aquelas nossas brincadeiras de sala de aula, tá? A atividade consiste, tem uma introduçãozinha aqui. Já que estamos falando sobre o belo, sobre as rupturas, sobre a arte, ela rompe com o tradicional e passa a ser observada através do questionamento do gosto. Eu gosto, eu não gosto, né? Então, olha aqui. O gosto e a sensibilidade varia de pessoa para pessoa. E apreciar uma obra de arte pode envolver, além do gosto, né, que é o gosto pessoal, e a sensibilidade de compreender o artista, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Estranho? Nem tanto. Porque às vezes quando você observa uma obra, ela te remete a alguma coisa que já aconteceu contigo. E isso, sabe, ela vem de uma memória, e essa memória, às vezes, ela te faz lembrar de uma música, ela faz te lembrar de um cheiro, ela faz te lembrar um gosto, quando você aprecia uma obra. Isso vai com o tempo, às vezes tu ouve uma música, tu lembra de alguma coisa. Então, está tudo relacionado ao que nós vivemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos. Então, a atividade consiste em quê? Observe as imagens a seguir e produza um texto de no mínimo 5 linhas e no máximo 10 linhas. Tem 4 imagens aqui. Você vai escolher uma imagem ou duas, vai ficar a critério de vocês. E você vai falar sobre as suas impressões sobre essa imagem. Você vai observar a imagem, falar o que ela te transmite, o que você consegue enxergar nela. Você acha que ela é uma imagem bonita? Você acha que ela é uma imagem feia? Você vai falar sobre isso. Aí eu não gostei. A imagem eu considerei ela feia porque ela me transmite. Eu achei a imagem bonita porque ela me transmite. Entendeu? E outra coisa, eu quero esse texto que eu quero ler. Vocês vão me enviar pelo WhatsApp, tá? Durante essa semana, até a próxima aula. Então, a atividade é isso, bem simples. Ah, tia, não sei o que é. Como eu falei, é uma brincadeira. A gente vai brincar de observar as imagens e tentar descrever o que a gente sente em relação a elas. É só uma percepção, tá bom?
para a gente ir começar a trabalhar esse olhar para as aulas seguintes. Tá? Então, me mandem atividade. Meu WhatsApp está no grupo do colégio. Tá lá meu nomezinho. Tem mais carinha lá de arte, então é fácil me achar. Você vai no privado e me envia, tá? Com seu nomezinho. Como eu vou lhe enviar, tia? Como eu posso tirar uma foto e enviar para a senhora? Pode. Ah, tia, eu acho bonitinho, mas eu escrever no Word e enviar para a senhora? Pode. Tia, eu posso mandar direto só escrito no... Pode, tá? Eu quero que vocês me enviem, colocando o nome de vocês para eu avaliar e depois eu vou dar o feedback para a gente discutir mais sobre isso. Tá legal? Então, beijos, até a próxima aula e eu estou esperando o texto.